Continuando as aulas de construção e análise de algoritmos, vimos na aula passada limites inferiores de ordenação para algoritmos de ordenação por comparação. Tempo de pior caso, n log n, que é o caso do merge sort e heap sort. Não é possível fazer melhor do que isso para o pior caso, né? Mas vamos ver hoje alguns algoritmos de ordenação que não são por comparação, que funcionam em situações bem específicas. No caso, hoje, o counting sort, que é a ordenação por contagem. Aqui está a ordenação em tempo linear. Agradecer a professora Cristina Fernandes, do MUSP, que disponibilizou esses slides. É o capítulo 8 do Cormen, né, do principal livro de algoritmos. Perfeito. Ordenação por contagem. Nós recebemos um vetor A com n elementos, índices de 1 até n, posições de 1 até n, né? E assumimos que os elementos de A são números inteiros de 0 até k. Ok? O vetor A, nós queremos ordenar o vetor A e vamos receber também um vetor B vazio, que no final receberá o vetor A ordenado. Perfeito? Aqui no caso, quando ordenarmos o A, estaremos aqui com essa saída do vetor A ordenado dentro do vetor B. Não mexeremos no vetor A. Como funcionará o algoritmo? Né? Teremos um vetor de contadores. Aqui o K, no nosso exemplo, é 5. Né? Então os elementos são de 0 a 5. Vamos ter um contador para cada um dos possíveis valores. Um contador de 0, um contador de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5. Percorrendo o vetor uma única vez, né, após zerarmos os contadores, percorrendo o vetor principal A uma única vez, nós podemos ir incrementando aqui os contadores e descobrir no final quantos números de cada um nós temos. Quantos zeros, no caso 3, quantos uns, nenhum, quantos 2, 2, quantos 3, 3, quantos 4, nenhum, quantos 5, temos 2. Por exemplo, temos 3, 3, 1, 2, 3, após uma passada no vetor A. Nesse momento que fazemos isso, essa contagem, nós já poderíamos preencher o vetor B, ordenando o vetor A. Colocar 3 zeros, 1, 2, 3, colocar nenhum, 1, 2, 2, 1, 2, depois 3, 3 em seguida, 1, 2, 3, 3, 3, nenhum 4 e no final 2, 5. Pronto, teríamos ordenado o vetor A. Só que teremos um pouco mais de trabalho porque nós queremos que essa ordenação seja uma ordenação estável, que ela aproveite a ordem relativa que havia antes no vetor. Porque muitas vezes quando queremos fazer uma ordenação, estamos às vezes ordenando pessoas, por exemplo, segundo algum atributo. Aqui poderia ser algum número do dia de nascimento, né? Por exemplo, de uma certa pessoa. Aí depois de ordenar pelo dia do nascimento, gostaríamos de ordenar pela altura e gostaríamos então de aproveitar a ordenação anterior. Então para isso vamos ter um pouco de mais trabalho, mas só mais uma passada. Vamos dar uma passada agora aqui no vetor C e vamos incrementar. 0 mais 3, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 0 mais 8, 8, 2 mais 8, 10. Fazemos isso. Por que isso é importante? Vamos saber que os zeros vão começar a partir do 3, de trás para frente. 0, 0, 0. O 1 vai começar do 3, mas não tem nenhum 1. O 2 vai começar do 5. Vamos ser 2 e 2. O 3 a partir do 8. 3, 3 e 3. Então aqui está marcando basicamente a última posição, né, em que o elemento estará. Então como saberemos que não tem nenhum 1 na posição 3? Porque nós iremos olhar lá no vetor A. Depois de trás para frente no vetor A, encontramos um 0. Então vamos colocar esse 0 em qual posição? Na posição 3. Encontramos um 3, vamos colocar esse 3 em qual posição? Posição 8. Agora um 5, posição 10. Agora um 0, posição 2. Agora um 3, posição 7. Agora um 2, posição 5. Né? Posição 5. Agora um 0, posição 1. Agora um 3, posição 6. Agora um 5, posição 9. Um 2, posição 4. Veja como isso é importante, porque os 3, esse 3 azul está antes do 3 rosa, antes do 3 vermelho. Aqui continua na mesma ordem relativa, o 3 azul, o 3 rosa, o 3 vermelho. Aproveitou
a ordenação anterior, né? Isso é uma propriedade importante, eu já vou pular aqui para frente, que é a estabilidade. Então foi por isso que tivemos esse trabalho adicional. Ok, então aqui voltando ao código, para ir de 0 até k, né? O que é o k novamente? Nós assumimos que o vetor A de entrada ele tem n elementos e os elementos dele são números inteiros de 0 até k. Primeiro zeramos os contadores, depois percorremos o vetor A, né? Contando quantos elementos aparecem, encontramos o elemento AJ, incrementamos o contador do AJ, né? Depois percorremos o vetor C a partir da posição, a partir do 1 e não do 0, né? E somamos com o contador anterior para marcar a última posição, né? Foi aquela última passada. E depois percorrendo o vetor A de trás para frente, n decrescendo de j decrescendo de n até 1, fazendo o seguinte: vamos gravar no vetor B, que será o vetor de saída com A ordenado. No vetor B nós vamos gravar o que? O elemento AJ aqui. Em que posição o elemento AJ será gravado no vetor B? No contador, na posição marcada pelo contador. E diminuímos o contador para saber a próxima posição. Ok? Então esse é o algoritmo. E o consumo de tempo, a linha 1 e 2, tempo K. Aqui é tempo K também, tempo N. 3 e 4, 7, 8 e 9, tempo N, tempo K, então o consumo total de tempo N mais K. Isso é bom, porque se o K for menor ou igual a N, os elementos de um vetor são números inteiros de 0 a N, por exemplo, então dá para ordenar em tempo N. Se é 10N, de 0 a 10N, também tempo N, ok? Então se K é ordem de N, 100N, 1000N, dá para ordenar em tempo θ de N. Mas se o K é maior ou igual a N ao quadrado, então o consumo é a ordem de K. Ok? Então, se o K é, por exemplo, N log N, conseguimos fazer também em termo N mais N log N, tempo N log N. É equivalente aos algoritmos de comparação, ordenação por comparação que nós já vimos. É isso.